Olá para você que está em casa me assistindo, morrendo de saudade dos meus queridos alunos do Enem. Todo mundo fazendo a lista de exercício? Todo mundo assistindo os filmes que eu indiquei? Hoje vai ter mais filme, só que hoje a indicação será de Brasil, né? Vamos lá, para quem me conhece sabe o conteúdo que eu mais amo, meu xodozinho, História do Brasil, né? Vamos lá para a gente começar a estudar um dos conteúdos também muito cobrado no Enem, que é Brasil Colonial, Economia e Política. Ah, professora, Brasil é chato. Não é. Se você estudar Brasil a fundo, vocês vão ver que o Brasil é muito interessante, tem coisas dentro da história que vocês não conhecem, que vocês passam a entender por que certas expressões são usadas, por que determinadas derivações e tudo mais. Então, o Brasil é muito legal de se estudar. E, como eu falei, é o meu xodozinho, é a menina dos meus olhos, né? Então vamos lá para a gente entender Brasil colonial, economia e política. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, os portugueses chegaram no Brasil e tal, vocês vão ver que, né, não foi acidental, né? Portugal já sabia possivelmente da existência de um território na região onde estaria o Brasil. Eles chegam e aí nós vamos começar um período que a gente vai chamar de pré-colonial. O que vocês estão estudando? Vocês estão fazendo pré-ENEM, né? Um preparatório para o ENEM. Período pré-colonial, então é um período que antecede a colonização efetiva, tá? É um período de 30 anos, ó, 1500 a 1530. A gente costuma falar que esse período é um período de abandono. Por quê? Porque Portugal não vai estar interessado no Brasil, porque eles não vão encontrar metais preciosos. Ó, por que se dá a ausência? Por que se dá o abandono? Devido à ausência de metais preciosos. Aonde que existia metais preciosos? Do outro lado da América, né? Aqui, ó, Peru e México. No Brasil, o metal precioso vai estar no interior, eles não vão encontrar de imediato. Então, o Brasil vai ficar abandonado e voltado mais para a retirada predatória. O que é predatória? Ó, predatória é quando você retira, né, e não repõe, quando você vai destruindo, né? Nós vamos ver que o Brasil vai ser destinado à retirada predatória ao Brasil, tá? Predatória aqui, nesse predatório a gente já começa a ver a destruição da Mata Atlântica, aqui, ó. Destruição, tá? Mata Atlântica, já começa, tá? Então, na geografia aí, ó, a gente já começa a ver aí a destruição da Mata Atlântica. Por que o interesse no pau-brasil? Pau-brasil é uma madeira, né, que eles retiravam a tinta vermelha. Não sei se vocês sabem, o vermelho é uma tinta para nobreza, então para aqueles casacos, roupas de reis e tudo mais, né, nobres, burgueses usavam vermelho. Então, é uma tinta voltada para colorir, né, roupa e produtos destinados à nobreza. E o pau-brasil também depois vai ser voltado para a fabricação de navios e barcos e tudo mais. Então, nesses 30 anos, esses 30 primeiros anos que nós vamos chamar de período de abandono, a extração do Brasil ela é predatória, tá? De pau-brasil, tá? E uma das primeiras pessoas que vai ter direito de retirar pau-brasil é esse cara aqui, ó, Fernão Dias. O Fernão Dias. Quem é o Fernão Dias? Fernão Dias é um cristão novo. Vocês viram na aula de reforma protestante isso? Cristão novo é um judeu que, para não morrer na fogueira, né, da Santa Inquisição, forjavam uma conversão ao catolicismo, tá? E, como ele era perseguido na Europa, eles acabavam vindo para o Brasil para ajudar nesse processo de povoar, né, extrair, até destruir, como o Fernão Dias vai fazer. Então, o Fernão Dias, ó, é o primeiro cara aí, importante que nós vamos ver, que vai mexer com a retirada predatória do pau-brasil. Eu coloquei a palavra brasileiro aqui, ó, brasileiro. Quem é brasileiro? Nessa época, gente, no período pré-colonial, e até mesmo grande parte do período colonial, não se tem a noção de que brasileiro é quem mora no Brasil. Brasileiro era uma profissão. Brasileiro era a profissão de quem retirava pau-brasil. Quem é brasileiro? Quem tira pau-brasil. Ó, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, padeiro, brasileiro. Então, ó, o finalzinho, eiro,
está relacionado à profissão. Então, o brasileiro era quem? O cara, o homem, a pessoa que trabalha, que está no tráfico, na retirada do pau-brasil. Então, lembrem, só lembrar, pedreiro, marceneiro, né, carpinteiro, padeiro, brasileiro. Então, é um trabalhador, no caso, que mexia com o pau-brasil, tá? Como que a extração desse pau-brasil é feita? Né? Nós temos um estampo, ó, um monopólio que o rei vai ter, que a corte, o rei vai ter na retirada do pau-brasil. Então, o que é estampo? Estampo é o monopólio, a exclusividade que alguém terá na retirada do pau-brasil, tá? Monopólio, estampo. O estampo, essa exclusividade que o rei tinha na extração do pau-brasil, vai durar até 1849. 1849, já no segundo reinado, 9 anos já no segundo reinado, acaba essa exclusividade, né, do rei sobre a extração do pau-brasil. Uma coisa que eu quero falar para vocês também é que o pau-brasil, ele vai, durante o primeiro reinado, Dom Pedro I vai usar, ele vai fechar o acordo, né, a compra da nossa independência, ele acerta, ele vai negociar essa independência com os Estados Unidos, com a Inglaterra, fornecendo pau-brasil, tá? O pau-brasil só vai parar de ser enviado para a Europa, para a Inglaterra, como forma de pagamento da nossa independência, quando começar a ser fabricada a tinta em laboratório. Aí eles acabam com isso, tá? Então, até mais ou menos aí, então até, né, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, nós vamos ver que a tinta era utilizada do pau-brasil. Quando começa a fabricação em laboratórios, aí o pau-brasil vai perdendo essa utilidade tão, segundo eles, tão importante, né? Aí eles vão dando sossego para o pau-brasil. Vamos lá. Outra característica da retirada do pau-brasil, nós temos o estampo, nós temos o estampo. Eu coloquei, ó, troca do trabalho de quem? Troca do trabalho do indígena, né? O indígena trabalha e recebe alguma coisa. Que alguma coisa seria esse? Um pente, um espelho, miçangas, é o que vocês já estudaram nas primeiras séries aí do ensino fundamental, que falava bugigangas, né? Então eu troco o trabalho do indígena por bugigangas. Tá aqui, ó. E como nesse primeiro momento aí de retirada do pau-brasil, nós não vamos ver uma relação muito violenta entre colonizador e colonizado. Eu coloquei que chega até a ser cordial, ó. Por quê? Porque tem até essa troca. Então a relação chega até a ser um pouco cordial. Não é uma relação violenta como nós vamos ver mais pra frente, tá? As feitorias, mais tarde nós vamos falar nelas, né, tensão e tudo mais, as feitorias serão armazéns onde o pau-brasil será guardado. Mas também a feitoria compreende, por exemplo, uma parada. Vamos supor que eu estou aqui, ó, né, aqui está a Península Itálica e tudo mais, né, aquele mapinha que eu faço, vocês já viram, e aqui está a África, né, África, Europa, aqui, ó, vamos supor que Portugal venha parando no litoral africano. E aí ele monta feitorias. Tá vendo? Onde eu coloquei uma bolinha ali, seria feitoria. São paradas aonde o colonizador, no caso Portugal, determinava para ele poder encher navio de mercadorias, sair, partir, continuar, para ele fazer o que ele precisasse. Tá? Então as feitorias, além de armazenamentos também, nós vamos ver que elas vão servir muito de parada aí para esse colonizador prosseguir, tá? E nessas feitorias eles fechavam muito acordo, né? Acordo, por exemplo, com um líder africano de compra e venda de mercadorias, de escravos, de tudo mais. Então a feitoria ela era extremamente importante para isso, tá? Além de armazenamento, nós vamos ver que ela tem essa função, tá? Devido ao fato do Brasil estar abandonado, praticamente abandonado, né? Só tem uma feitoria aqui, que eles enchem, eles colocam madeira nos navios e vão embora, né? Não estão colonizando, devido ao fato dessa só tem a feitoria. O que acontece? Os franceses vão invadir o Brasil, tá? Eles começam já a pensar nessa invasão francesa. Ó, eles vão alegar isso aqui, ó, multipossidentes. O que significa isso? Desculpa se eu falei muito esquisito, mas essas palavras em latim são complicadas. Vamos lá para o que a gente interessa.
Esse termo seria o seguinte: só é dono da terra quem está morando no interior dessa terra, quem está colonizando. Portugal está morando definitivamente, tem famílias vivendo, tem casinhas e tudo mais? Não, existe apenas uma feitoria. Então os franceses alegam: se você não está ocupando, você não é dono. Além de tudo, o rei francês, o Francisco I, ele vai alegar o testamento de Adão, que é o seguinte: ele fala assim: ah, que lindo, hein, Espanha e Portugal, quem foi que deu a vocês dois países o direito de dividir o novo mundo? Foi Adão, o primeiro homem? Então mais ou menos é isso que ele fala, né? Quem que dividiu o mundo? Foi Adão? Discordo, eu também quero um pedaço nessa terra, tá? E vai atrair muitos franceses e outros povos também o olhar para dentro do Brasil a partir do momento em que se encontrar ouro no Peru e no México. Até Portugal vai começar a pensar: ó, se tem ouro do lado de lá, possivelmente teremos do lado de cá, mais para o interior. Então a descoberta de ouro pelos espanhóis vai ser extremamente importante para aguçar esse interesse da França e também dos próprios portugueses em colonizar o Brasil, tá? Eu coloquei aqui, ó, que a questão da reforma também é importante para ocupação. Que reforma é essa? A reforma protestante. Eu coloquei desprezo às ideias do Papa. Quem dividiu a América entre Espanha e Portugal foi o Papa. Os reformistas, né, aqueles que estão seguindo a religião de Lutero, de Calvino e do Henrique VIII, não aceitam as decisões do Papa. Então eles vão questionando. Falam assim: para nós, a opinião do Papa não conta. Nós não acreditamos no Papa como representante de Deus. Então nós desconsideramos essa divisão que ele fez. Tá? Vamos lá. Continuando. Primeira expedição colonizadora que nós vamos ter no Brasil é do Martim Afonso de Souza. Ele ganhou dois territórios, né, duas capitanias, do Rio de Janeiro e de São Paulo, só que ele não vai dar muita ibope para essas terras que ele ganha, não, tá? Ele quase que abandona. Por quê? Porque ele está interessado ainda nas Índias. O que tem nas Índias? Nós já estudamos especiarias, tá? O foco dele ainda é as especiarias das Índias, tá bom? Vamos ter uma noção aí, começar a ver o que é a capitania hereditária, né? Hereditária passa de pai para filho, nós vamos trabalhar isso mais para frente, né? E eu coloquei aqui, ó, 15 faixas de terra de tamanho variado, né? Ó, as capitanias bem-sucedidas, vamos tratar de poderzinhas aqui. As capitanias bem-sucedidas, eu tenho Pernambuco, Bahia vai ser uma espécie de capital, vai ser uma espécie de Brasília, nós vamos estudar daqui a pouco, os governadores gerais vão ficar na Bahia. São Vicente vai ser a última que vai bombar aí dessas três, né? São Vicente. São Vicente, ela vai se fortalecer muito na hora que começar a mexer com ouro e também o Brasil começar a sentir necessidade de mão de obra negra, porque a mão de obra negra vai se concentrar toda no Nordeste. E aí os vicentinos, são os bandeirantes, eles vão começar a capturar indígenas para trabalhar. E eles vão interiorizar o Brasil, vão dar origem às descobertas dos metais preciosos, mas isso nós vamos ver outro dia. Vocês podem ver que o mapa é curtinho, ó. O que tem mais para cá? O que tem mais para cá, professora? O que tem mais para cá? O sul do Brasil. O sul do Brasil, nesse momento, ele pertence à Espanha, ó. Então eu teria mais terra aqui, ó, né? Mais terra, né? Só que essa terra estaria, nesse primeiro momento, ela está pertencendo à Espanha. Depois nós vamos ver que esse tratado de Tordesilhas, ele vai ser substituído, ele vai deixar de existir, né? Com um período que a gente chama de União Ibérica, e aí o Brasil vai acabar incorporando o sul. Então, ó, vimos as 15 faixas de terra, tamanho diferenciado, né? As três capitanias mais importantes para nós: Pernambuco, nós vamos ver que é a questão do açúcar. Bahia vai ser a capital do Brasil, do Brasil não, né? Dessa colônia. E aqui embaixo São Vicente e São Paulo, daqui a pouco nós vamos trabalhar, né? Falando sobre a exploração do trabalho do indígena, ok? Vamos prosseguir então no próximo quadro, dando continuidade às capitanias hereditárias. Continuando falando sobre as capitanias hereditárias, vimos que são 15 faixas de terra, vimos as capitanias bem-sucedidas, aqui ó, 15 faixas de terra. Hereditária, já sabemos, passa de pai para filho. Ó. E uma coisa, o donatário ele não é dono dessa capitania. Tá
ela pertence ao rei, e o rei vai deixar o donatário explorar essa capitania. Né? Aqui, ó. Uma das coisas que Portugal vai achar interessante nas capitanias hereditárias é o fato de que o donatário vai cultivar, plantar, povoar essa capitania com capital privado, ou seja, não vai depender de dinheiro da corte ou de dinheiro real para poder colonizar o Brasil. Ó, capital privado, tá? Quem é que recebe essa capitania? É um nobre de confiança, geralmente de pouca expressão, né? O que é pouca expressão? Não é tão nobre, né? Ele é um nobre mais caídozinho, mais aberradinho, tá? O rei fecha com o nobre esse acordo, ele vai colonizar, povoar e tudo mais a capitania, mas o donatário, na maioria das vezes, ele não vai mexer com a capitania. Então, ele passa essa capitania para uma outra pessoa, nós vamos chamar de sesmeiro. Né? Uma sesmaria é uma fração dessa capitania, vamos supor que eu dividi aqui, ó, eu tenho uma sesmaria aqui, ó. Essa de verde aqui, ó. Né? Quem é que vai poder colonizar essas sesmarias? Um homem branco, católico e que tenha cabedais. O que é cabedais? Dinheiro. Então, o pobre está fora. Então, nós estamos começando a ver aí, ó, essa questão que impera até hoje no Brasil. Grandes proprietários de terra, latifúndio na mão de uma elite branca. Tá? Já começa aqui, ó. Não pode ser cristão novo, por quê? Está tendo a reforma protestante. Muita gente está fugindo da Europa. Se eu passo essa propriedade de terra para uma pessoa, para um não cristão, essa pessoa pode permitir que outras religiões que não sejam católicas deem certo no Brasil. Então, é um medo muito grande aí sobre isso. Aqui, ó, eles têm, os sesmeiros têm que trabalhar, lavrar durante 5 anos essa capitania, tá? Essas sesmarias. Mas vamos voltar aqui para uma coisa interessante aqui que nós vamos trabalhar muito. Ó, como que vai ser o plantio, a exploração da terra, né, da cana? O produto que nós vamos trabalhar agora é cana, tá? Nós vamos ver que as capitanias hereditárias elas vão ser voltadas para a cana de açúcar. Ó, o plantio da cana de açúcar, nós vamos trabalhar plantation. Vocês já ouviram falar na aula de geografia? Plantation, né? Aqui, ó, nosso amigo Anderson já falou tantas vezes. Plantation é a base aí da cana de açúcar. Eu sempre ponho essa regrinha dos meus alunos. Né? Quem é aluno, já foi aluno meu, vai ver. Eu relaciono o plantation da cana-de-açúcar ao mel. M de monocultura. O que é monocultura? Um plantio, um único produto a mão de obra, escravismo, mão de obra, é o escravo negro. Latifúndio, sesmarias, capitanias hereditárias, né? Aqui, ó, é a grande propriedade de terra. Grande propriedade. Eu estou começando a empregar no Brasil o que existe até hoje, né? Grande propriedade de terra na mão de uma pessoa só. Então, eu tenho, ó, mel, monocultura, escravismo, latifúndio. Um produto, açúcar. Mão de obra, escrava. Grande propriedade de terra, latifúndio. Tá? Então, é assim que vai funcionar o esquema das capitanias hereditárias, do plantio de açúcar e tudo mais. Coloquei aqui, ó, sucesso. Quais capitanias que eram sucesso? Pernambuco, já falando. Deixa eu tirar esse verdinho aqui que eu fiz aquela hora ali para vocês explicarem essas categorias. Pernambuco, Bahia e São Vicente. Ó, eu coloquei aqui, ó, Pernambuco, Bahia, de 1500, aqui tá errado não, tá certo. Tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Pernambuco, Bahia, de 1580 a 1680, nós vamos ver que essas regiões vão bombar bastante. Bahia vai ser a capital, já falamos. Pernambuco vai mexer no plantio de cana-de-açúcar, litoral pernambucano. Nós vamos ver aí a produção muito grande de cana, né? E a situação vai aumentar, a produção de cana, em 1630, quando os holandeses invadem e começam a mexer dominar São Vicente, Pernambuco, né? E começam a mexer com o plantio da cana, tá? Em Recife. São Vicente vai entrar com uma capitania que vai começar com sucesso logo depois que os holandeses invadem
Pernambuco. Por quê? São Vicente vai ser o fornecedor de mão de obra escrava indígena. Porque o negro, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, ele vai ser direcionado para onde? Ele vai ser direcionado para a capitania de Pernambuco, para a região de São Vicente, tá? E vai faltar mão de obra para São Paulo, né? Que é São Vicente, mais tarde nós vamos chamar de São Paulo. Vai faltar mão de obra. O que o morador de São Vicente vai fazer? Ele vai invadir aldeamentos indígenas, capturar esses indígenas e colocar para trabalhar. Vai ser a partir daí, quando ele captura esses indígenas, é que nós vamos ver que começa a encontrar os primeiros veios de ouro. Os relatos dos primeiros veios de ouro descobertos no Brasil se dão por volta de 1690. Ó, nós estamos falando aqui, né, de um período que coincide com a dominação, com a produção de cana-de-açúcar em Pernambuco e Bahia. Tá? Já que eu comecei a falar da escravidão indígena, ela é a primeira utilizada nesse período que nós estamos estudando, né? Nesse período colonial, pré-colonial e colonial. Ela durou até 1570. Quem vai acabar com vai proibir a escravidão indígena é o rei Dom Sebastião. Professora, quem que é o rei Dom Sebastião? Dom Sebastião é o rei encantado, ou rei adormecido, né? Eles falam do rei Arthur de Portugal, né? E é um jovem rei que nós vamos estudar na União, quando a gente estiver estudando na União Ibérica, né? Ele vai desaparecer, ele morre numa cruzada e o corpo dele nunca foi encontrado. Então os portugueses vão criar uma lenda, né? Um mito de um rei encantado que vai voltar um dia, mas por enquanto ele está vivo, né? Nós estamos falando dele aqui, ó. E ele é muito chegado à questão religiosa, os jesuítas e tudo mais. Os jesuítas começam a reclamar, né, com ele que, ó, o indígena não está sendo voltado para a catequese, mas está sendo muito explorado pelos colonos. Aí o Dom Sebastião proíbe a escravidão do indígena. Ele vai alegar que a escravidão pode acontecer por dois motivos, né? Quais motivos são eles? Guerra justa, né? Se o índio ele guerrear e for contra, numa guerra pela catequese, ele for contra aí, a domesticação e tudo mais, a guerra justa é quando o indígena ataca, né, a região onde você está vivendo, como contra-ataque você ataca e pode capturar esse indígena, tá? Outra coisa, outra forma de escravidão do indígena que eles vão permitir é o resgate, tá? Vamos supor que o indígena foi preso por uma outra tribo. Eu chego lá e liberto esse indígena. Ele tem um favor comigo. Ele vai trabalhar até pagar pela sua liberdade, tá? Todos essas duas justificativas vão ser muito embromadas aí. O europeu vai usar muito cambalacho e vai continuar explorando bastante essa mão de obra do indígena, né? Agora vamos entender por que eles vão ter uma preferência pela escravidão dele, né? Ó, eles têm um lucro gigantesco, os portugueses, um lucro gigantesco com o tráfico negreiro, né? Com o tráfico negreiro, eles trocavam fumo, né? Ó, atividades mais de baixo valor e tudo mais, fumo por negro. Um negro, no Brasil do século XVIII, era equivalente a 8 rolos de fumo, tá? Então, nós vamos ver que eles trocavam no litoral africano o fumo pelo escravo, pelo negro. E vendia esse negro superfaturado no Brasil, tá? Vamos supor que eu vou vender esse negro, eu troquei por 8 rolos de fumo e eu resolvo vender ele a 20 mil reais. Eu tenho um lucro praticamente de 100%. Era isso que o português via, né? Que a imposição do trabalho negro dentro do Brasil, vai ser extremamente interessante porque vai dar um lucro gigantesco a ele, tá? Além da cana-de-açúcar que nós já falamos e tudo mais, nós temos outras atividades que o Brasil, nós vamos ver aí que o Brasil vai estar trabalhando, que a gente vai chamar de atividades acessórias, né? Então, tabaco vai ser produzido no Recôncavo Baiano, plantage, professora, o que é plantage? Vimos aqui, ó, monocultura, escravismo, latifúndio, plantage, tá? Então, tá dentro disso aqui, ó, né? Já falei para vocês, né, que eu, explicando aqui em cima, eu acabei falando, né, que o fumo, o tabaco vai ser usado como moeda de troca no litoral africano. Então, eu levo o tabaco e troco no litoral com tribos africanas por escravos que eles vão fazer lá, tá? Então, é moeda de troca. E ele pode ser combinado também, olha, com a cana. Então, ao mesmo tempo que eu planto a cana, eu posso delimitar um determinado território do meu plantio de cana para a produção de fumo também. Então, é um produto que dá para
ser aproveitada, que é plantar os dois, ok? Agora nós vamos continuar vendo mais uma atividade acessória aí, mais uma, né, dentro desse período do Brasil colonial, ok? Continuando as atividades acessórias, nós vimos tabaco, agora nós vamos para a pecuária, né? O gado, ele vai entrar no Brasil, e vai trazer o Tomé de Souza, né? Tomé de Souza, vocês vão ver que ele é um governador. Quem é ele, pessoal? Ele é um governador geral, né? Lembrei agora dos meninos do Cefet, que eles falam que acham engraçado eu falar na terceira pessoa. Eu tenho mania de falar isso, né? Ó, quem é ele, professora? A professora responde. Então, vamos lá, a professora responde. Tomé de Souza é esse cara aqui, ó, um dos governadores gerais. Ele vai ser o cara que vai trazer as primeiras mudinhas de gado, os primeiros boizinhos, tá bom, gente? Porque tem gente que não sabe o que é. Então, ele vai trazer o gado, tá? Nós vamos ver aí, ó, que o gado, ele vai interiorizar o Brasil. Nós vamos ver que através aí do movimento do gado, a pecuária extensiva, o gado pastando, ele acaba facilitando aí o processo de interiorização, tá? Ó, eu coloquei penetração e conquista do interior. O interior, nessa época, era chamado de sertão. O que é sertão? Sertão era tudo aquilo que era longe do litoral, tá? Então, sertão, aqui, ó, que é distante do litoral, tá? Por isso existe drogas do sertão. O que é drogas do sertão? Vocês acham que drogas são plantas produzidas dentro do Nordeste? Não, são produtos tipo gengibre produzidos na Amazônia. Mas como a Amazônia está distante do litoral, chama-se sertão, tá? Então aqui, ó, o gado, ele vai ser força motriz no engenho de cana, ele vai servir de alimento, ele vai servir para também locomoção. Voltando a falar de cana, eu lembrei, esqueci que eu tinha, blá, 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 blá. Eu esqueci de comentar com vocês o seguinte, que o Pacto Colonial no Brasil, no período da produção de cana, ele é frouxo, bambo, bem bambo. Por quê? Porque os holandeses vão participar da produção da cana no Brasil, tá? Eles têm a técnica de refino, eles têm navios para distribuir a cana, eles vão financiar engenhos, distribuição e refino. Então, a participação holandesa, a gente chama os holandeses de flamengos. Ela é muito importante aqui no Brasil, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Outra atividade que vai existir, ao mesmo tempo que você tem aí cana e tudo mais, é a pecuária, a questão do gado, né? Falei para vocês que é plantada no interior, aqui, ó, né? O sertão do Brasil. Sertão, o que é sertão? Região distante do litoral. E nós vamos ver que é uma atividade que permite ascensão. O que é ascensão? Subida, tá? Eu sou uma pessoa, eu sou um mulato pobre. Eu começo a mexer com a criação de gado e tudo mais, para o Senhor eu vou juntando dinheiro, aquela coisa toda, lentamente eu vou subindo. E também porque o engenho, eu preciso da terra, preciso das máquinas, preciso da mão de obra do escravo, preciso de toda uma estrutura para eu ficar rico. Com o gado, não. Basta o cara ir tocando o gado e aí você tem uma ascensão mais rápida, né? Então vamos lá. A criação do gado, que eu falei para vocês, ela é extensiva, norte e de baixo custo. Não vai ter um gasto tão grande. Que baixo custo é esse? Aquele que eu acabei de falar em relação ao engenho de cana. Lembre, o engenho, para dar certo, terra grande, em grande quantidade, mão de obra escrava, dinheiro para as máquinas do engenho, né? Então, nós vamos ver que eu preciso de um gasto muito maior com o engenho do que com a criação do gado aí, tá? Baixo custo. Para organizar, né, para ficar de olho nas capitanias hereditárias, nós vamos ver que o rei de Portugal cria o governo geral. Olha, ele vai durar mais ou menos, eu coloquei o período, né? Eu coloquei o período dos três governadores mais importantes. De 1549 a 1572, que dura o governo geral, tá? A função do governador geral, ó, centralizar o poder, catequese, ou seja, tem que catequizar, transformar os índiozinhos em cristãos, defender o litoral, colocar, né, impedir que haja invasões, criar novos engenhos e cobrança de um imposto. Qual é o imposto? Quinto, né? Aqui, ó, quinto, que é igual a 20%, tá? O primeiro governador geral, já falamos, foi o que traz o gado, Tomé de Souza, né?
Ele funda Salvador, traz a primeira missão jesuíta, Manuel de Nóbrega, e introduz a pecuária, já falamos. O segundo governador-geral, no período que ele vai governar, que é de 553 a 58, que é o Duarte da Costa, vai dar treta dentro do Brasil, tá? Vamos ter aqui um conflito entre jesuítas e colonos. Por quê? Os jesuítas são contra a escravidão do indígena. Os colonos precisam da mão de obra do indígena, ela é barata, mais em conta do que comprar negros. Então nós temos um conflito: jesuítas contra a escravidão de indígenas, colonos querendo a escravidão de indígenas. Temos um conflito feio dentro do Brasil, né? Outra treta que vai acontecer no período do Duarte da Costa, do conflito, é a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses. Tem um filme que vai mostrar isso, que ó, filme, vou até colocar aqui, ó, filme. Está disponível no YouTube. Brasil, ó, Vermelho Brasil, tá? Tá em Ultra HD, bem bacana. Tá no YouTube, tá uma resolução bacana. Aqui, ó, Vermelho Brasil. Vermelho Brasil. Vai contar essa história, né? Por que o Rio de Janeiro vai ser invadido? O que vai acontecer? Está começando a ter essa perseguição na Europa dos cristãos novos, dos convertidos, né, dos protestantes. Está tendo um banho de sangue dentro da França, porque uma parte da França vai ter um governo francês, da França que vai ser contra a conversão ao calvinismo. Então os calvinistas vão fugir para o Brasil e vão tentar criar um país micropaís dentro do Rio de Janeiro, né? Micro não, né? Para nós é pequeno, mas para o europeu seria um país até grande. Eles vão tentar fundar um país chamado de França Antártica, tá? E eles vão tentar impor a cultura, a religião calvinista, que é extremamente rígida. E nós vamos ver que não vai dar certo. Então nós temos esses dois conflitos acontecendo no governo de Duarte da Costa. Para resolver esses conflitos, o rei português, né, a corte portuguesa, manda para cá outro governador-geral, Mendes Sá, que vai governar de 1558 a 1572. Ele controla os conflitos. Por exemplo, ele traz mais negros, tá? Para quê? Ele vai importar muito mais negros para tentar resolver os conflitos entre jesuítas e colonos. Assim, ele consegue baixar um pouco o preço do negro e evita que o colono escravize o indígena. E aí você tem uma paz relativa entre colonos e jesuítas, tá? Também expulsa os franceses do Rio. O Rio ainda não era chamado de Rio. Eu coloquei funda o Rio, por quê? Porque aí nós vamos ver o Rio sendo chamado de Rio, de verdade, né? Ele expulsa os franceses, né? Ele vai se coligar, vocês vão ver isso muito bem no filme Vermelho Brasil. Ele vai se coligar com tribos de indígenas contrárias às que estavam coligadas com os franceses e colocar essas tribos indígenas para batalhar uma com a outra, tá? Com isso ele consegue expulsar os franceses e delimita o território que hoje nós chamaremos de Rio de Janeiro. Então nós vimos Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Tem mais coisa na administração? Tem. Nós vamos continuar vendo no próximo quadro, né? Que não é só isso, a administração tem mais coisa aí, ok? Finalizando, vamos lá para o restinho da administração do Brasil colonial. Auxiliando o governador-geral, temos a Câmara Municipal, né? Quem vai estar na Câmara Municipal são os homens bons, tá? Eles têm poder local, político local, é como se fosse um vereador. Quem é o homem? Por que eles são chamados de homens bons, tá? Porque eles têm que ser, não podem ser cristãos novos. O que é cristão novo? Judeu ou até mesmo protestante, né, que converte, mas judeu, eles não aceitam. Ele tem que ser um homem branco, não judeu e de dinheiro. Então, isso é um homem bom, tá? Que vai exercer o poder local na Câmara Municipal. Também, ajudando aí o governador-geral, temos ouvidor-mor, ouve, né, justiça, tá? Provedor, aquele que provém, aquele que guarda o dinheiro. Provedor-mor, aquele que vai cuidar da finança. E o capitão-mor, que vai cuidar da defesa do litoral. Então, essa é a estrutura do Brasil colonial. Nós estamos estudando economia e administração. Fechamos aqui com a questão da administração. Então, terminamos esse capítulo, ok? Muito obrigada a todos que estão assistindo a aula e
Não esqueçam de ler o capítulo, fazer exercício, pesquisar, aproveitem esse tempo para isso. E a minha dica de filme que vocês viram hoje, que é Vermelho Brasil, ok? Um beijo grande, tchau!